Ezequias recebeu uma grande bênção e por quase um fiapo ele não aproveita a própria bênção que recebeu. Olha o capítulo 38. Isaías, capítulo 38. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: O Senhor Deus diz assim: Põe as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: Ó Senhor, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Aí Deus mandou que Isaías voltasse a falar com Ezequias e lhe dissesse: Eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Síria e defenderei esta cidade. O Senhor Deus lhe dará um sinal para provar que vai cumprir a sua promessa. Na escadaria feita pelo rei Acás, o Senhor fará com que a sombra volte 10 degraus. E a sombra voltou 10 degraus. Depois que o rei Ezequias sarou, ele escreveu o seguinte hino de louvor: Eu pensava que iria morrer na flor da idade, que daqui em diante moraria no mundo dos mortos. Pensava que nessa vida eu nunca mais veria o Senhor, que nunca mais veria outro ser humano. A minha vida foi cortada e terminada como uma barraca de pastores, que é desmontada e levada para longe, ou como um pedaço de pano que o tecelão corta de uma peça de tecido. Dia e noite eu pensava que Deus já ia acabar comigo. A noite inteira eu gritava de dor, como se um leão estivesse quebrando os meus ossos. Dia e noite eu pensava que Deus já ia acabar comigo. Eu soltava fracos gemidos de dor, como uma andorinha, e gemia como uma pomba. Os meus olhos se cansaram de olhar para o céu. Ó Senhor, estou sofrendo, salva-me. Mas como é que eu posso reclamar, se foi o próprio Deus que fez isso comigo? Estou tão aflito que já não consigo dormir. Ó Senhor, é por causa das coisas que Tu fazes que todos nós vivemos. E eu também estou vivo por causa delas. Dá-me saúde, a fim de que eu viva. Eu sei que foi para o meu próprio bem que sofri tanta aflição. Mas Tu me salvaste da morte,
pois perdoaste todos os meus pecados. No mundo dos mortos, ninguém te agradece, ninguém louva o teu nome. Os que estão ali não confiam na tua fidelidade. São os vivos que te louvam, como eu te louvo agora. E os pais dizem aos filhos que todos podem confiar em ti. Tu me salvaste, ó Senhor. Por isso, tocaremos as nossas harpas e cantaremos louvores a ti. A vida inteira nós te louvaremos no teu templo. Pois Isaías tinha dito: ponham uma pasta de figos em cima da úlcera do rei, e ele ficará bom. E o rei Ezequias tinha perguntado: qual será o sinal de que eu poderei ir até o templo? Glória a Deus. Olha ali então, olha só que lindo isso, né? Então Ezequias adoeceu de uma doença mortal. A gente vê ali ele descrevendo que ele dava gritos de dor como um leão. Ele sentia como se os seus ossos estivessem sendo esmagados por uma mordida, tamanha dor que ele sentia, né? Ele nem conseguia dormir de tamanha dor que ele sentia. E aí Isaías vai visitá-lo e diz: põe em ordem a tua casa, você morrerá e não viverá. Aí tu imagina, o mesmo profeta que disse que Deus o iria livrar, mesmo profeta que disse que o iria livrar da mão dos assírios, que matou 185.000 soldados numa única noite. E é importante a gente perceber com isso: todos nós somos iguais diante de Deus. Porém, o que faz diferença entre nós e qualquer outra pessoa é o pecado. Jesus morreu na cruz por todo mundo. Deus propôs a salvação para todos. E por que o seu anjo matou 185.000 uma única noite? 185.000 almas ceifadas. Perceba, Deus faz diferença de acordo com o pecado que tu comete. Não adianta estar sentado num banco de igreja falando de Deus, de Deus, de Deus, se você viver no pecado. Vai chegar num ponto que a conta vai chegar. A conta de Ezequias chegou. A conta dele chegou. Mesmo ele confiando em Deus, mesmo ele crendo em Deus, mesmo ele acreditando em Deus, a conta dele chegou. Ele mesmo descreve: Deus perdoou os meus muitos pecados. Então é importante que a gente tenha em mente isso. Não é porque tu está dentro de uma igreja que você acredita num Deus que tu está salvo, protegido e que nada de errado vai acontecer. Não te iluda. Não adianta sentar num banco fazendo tudo que é errado. Vai chegar num ponto, isso vai se acumular e vai trazer desgraça e quem sabe até morte sobre a tua casa e sobre a tua vida. Por que tem muito crente que perde filho, como Jó, por exemplo, né? Jó, ele permitiu que o pecado fizesse parte da sua casa por muito tempo. O primeiro capítulo ainda descreve que os filhos dele faziam farra de domingo a domingo, cada dia na casa de um outro, e ele dizia: se porventura os meus filhos pecaram, vou consagrar ao Senhor. Mas o que dizia a lei? É o pecador que tem que pedir perdão e se consagrar, não é aos outros. Se fosse assim, então não precisava o povo sair da sua cidade e ir lá para Jerusalém fazer o sacrifício no sábado para ter o pecado perdoado. Era só o sacerdote ir lá orar e está tudo perdoado e pronto. Não adianta tu querer inventar uma lei nova porque isso te agrada e te faz feliz e traz paz para a tua casa. Não, isso vai trazer desgraça, que é o que aconteceu na família de Arão. Não levaram a sério a coisa, né? Lá no deserto, em momentos eles não levaram a sério, tanto é que fizeram aquele bezerro de ouro. A conta já vinha crescendo há muito tempo, não era de hoje, né? Então temos que tomar cuidado com isso, senão a gente está dentro da igreja, mas estamos fazendo o que é errado e a conta vai crescendo, chega num ponto que a casa está tão doente, conforme os exemplos que eu dei hoje, que para que
ela possa se recuperar, ela precisa reagir, tomar o antídoto, e a gente já viu que o único antídoto que serve para o pecado é o sangue. Aí acaba trazendo morte na casa, na família, assim. E Ezequias está vivendo esse momento, né? E Ezequias está vivendo esse momento, porém, assim como ele fez nas outras vezes, onde parecia tudo perdido, ele vai e ora ao Senhor, né? Ele vai e clama a Deus. Ele não conseguia ir ao templo desta vez, né? E por isso que ele termina o final dizendo: qual será o sinal de que hei de poder ir à casa de Deus? Porque ele estava tão doente que ele não conseguia sair da cama mais, né? E aqui ele, mesmo na sua cama, ele vira para a parede, ele ora e clama a Deus, né? E ali falando com Deus, e Isaías, ele se volta para ele e diz: Deus ouviu a tua oração e vai te acrescentar 15 anos e ainda vai te ajudar a vencer os seus inimigos. Uma oração sincera traz grande diferença. Por que é importante nós aprendermos a inserir no nosso dia a dia a oração, de orar, de falar com sinceridade com Deus, né? De orar. Veja a oração que ele faz, né? Então virou Ezequias seu rosto para a parede e orou: Ah, Senhor, peço-te que lembre agora de que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Em qual momento da sua oração Isaías pede cura? Nenhum momento. Não é tempo de pedir, é tempo de se relacionar. Lá quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a vós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ele fica pedindo coisa, pedindo. Não, ele se relaciona. Ezequias, ele conseguia aqui ter a capacidade de perceber que quando ele tinha que orar a Deus, o objetivo não tinha que ser a cura, o objetivo tinha que ser se relacionar com Deus, não a cura. Porque quando você vai orar e o teu foco é só a cura, é só o problema que tu está enfrentando, você está adorando ao problema, não está adorando a Deus. Senhor, abençoa minha vida financeira porque eu estou enfrentando dificuldade. Tu está falando assim, você está descrevendo o teu problema, então ele é o teu Deus, o problema é o teu Deus. Tu não vai conseguir bênção assim. A tua oração, ela tem que ser direcionada a um único Deus e não ao problema que tu está enfrentando. Veja que ele não fica falando do problema, não. Ele diz: Senhor, lembra do que eu já pude fazer para ti. Lembra? Aí você, na tua oração, você pode descrever algo que em algum momento você pôde fazer. Senhor, lembra que lá em tal época eu tinha um salário de tanto e eu pude ajudar a tua igreja desta forma. Veja que começa a mudar a tua visão da oração. Senhor, se eu tiver dinheiro eu vou te ajudar. Não, está orando errado. Não se ora focando no problema, porque daí você está dizendo que o problema é o teu Deus. Descreva algo que você já fez. Aí é relacionamento. As nossas orações, elas não têm que ser direcionadas a deuses que a gente cria. Não, ela tem que ser direcionada a um Deus só. E eu faço isso quando eu oro: Senhor, em tal momento eu podia ter escolhido ficar com a minha família, mas eu escolhi estar na tua casa pregando a tua palavra. Abençoa a minha família. Veja como muda. Por isso que Ezequias, de novo, mais uma vez Ezequias é ouvido por Deus e ganha 15 anos de vida. E ainda Deus resolve todos os seus problemas.
Deus é bom. Só que o grande problema, a grande dificuldade é que o cristão, ele sequer aprendeu a orar. Ele não sabe orar. Ele está o tempo todo, ele vai orar, ele só fala do problema que está enfrentando. Por quê? Porque na vida dele, o Deus dele é aquele problema. Por isso ele não tem o assunto com o Deus de verdade. Porque o único que importa é aquele problema. Esse é o Deus dele. O ser humano continua criando deuses na terra. Por isso que Deus não ouve as suas orações. Relacionamento. Nós temos que conseguir fazer como Ezequias faz aqui nesse lindo capítulo 38, né? E o resultado, 7 ou 8, como sinal prova que é verdade, a sombra da escada que funcionava como um relógio de sol, né, voltará 10 graus. Já vimos isso em 2 Reis 20, do 8 ao 11. Alguns estudiosos sugerem que esta volta da sombra compensa o longo dia de Josué, 10, do 12 ao 14, respeitando as marcações do tempo definidas desde a fundação do mundo. Eu particularmente acredito que quando Deus criou a terra, assim como Ele criou a terra em 6 dias e ao 7º descansou, Ele definiu 6.000 anos de história para a terra, o 7º o Apocalipse, e a terra se encerra o seu período. Para respeitar esse tempo pré-definido, Ele prolongou o dia lá em Josué. Josué orou e o sol parou. A terra lá ficou com algumas horas a mais do tempo que Deus definiu desde a fundação do mundo. Esse tempo precisava ser corrigido. Deus não se atrasa, Deus não tarda, Ele faz as coisas exatamente no minuto e no segundo que Ele determinou há milhares de anos atrás. Se lá no passado Ele aumentou o dia para poder ajudar Josué, e em algum momento na história Ele precisava encurtar. E Ele faz isso justamente agora. E continua exatamente respeitando o tempo que Ele mesmo determinou. Tudo que é na terra, eu diria que para Deus é assim, tão insignificante, que Ele aumenta o dia. Aí estava conversando com Ezequias, eu pergunto, o que o tamanho do dia tem a ver com a doença de Ezequias? O que tem a ver? O dia ser mais curto tornou o tempo de vida de Ezequias melhor? Não. Mas o homem levantou um dia de manhã e disse, eu vou corrigir hoje o relógio. Ele está com as horas atrasadas, então eu vou corrigir o relógio hoje. Aí ele disse para o sol, tu dá uma voltada em 10 graus, que é para te ficar no tempo certo. O sol foi lá e voltou. Ou melhor dizendo, na linguagem de hoje, com a ciência que a gente tem, a gente sabe que não é o sol que gira em torno da terra, mas é a terra que gira em torno do sol. Então foi a terra que se moveu, para ficar na sua posição exatamente igual. E o único momento que a Bíblia cita em que essa marcação do tempo seria definitivamente alterada é quando estivesse próximo do grande e terrível dia do Senhor, onde Ele diz que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma alma se salvaria. A ciência hoje já comprovou que os dias estão se tornando cada vez mais curtos, exatamente como a Bíblia diz. Em 2 situações Deus mexe com o tempo, uma para prolongar o dia, o outro para encurtar, e assim respeitando a marcação do tempo. Quando está chegando próximo ao momento do grande e terrível dia do Senhor, ninguém sabe dizer o porquê, a terra começa a ficar com o dia menor. Esse é mais um sinal
que indica a proximidade da volta de Cristo, conforme a Bíblia. Em ambos os textos, seja de Josué, seja de Isaías, ele está descrevendo, ele está ensinando para nós que Deus respeita o tempo. E quando Deus fala em tempo, não é assim, mais ou menos em anos. Não. É até os milésimos de segundo está marcado. Não é nem um milésimo a mais e nem um milésimo a menos. É exatamente no momento que ele falou. Tanto é que a mudança no tempo dos dias mais curto é 1,50 e poucos milésimos de segundo. Agora tu vê que a Bíblia ela destacou algo, se aqueles dias não fossem abreviados, né? Nós estamos falando de algo tão pequeno. Sabe que isso fala para mim? Que os pecados que para mim, quem sabe, são os mais insignificantes, eles podem me impedir de me salvar. Os mais insignificantes. Se a Bíblia está mencionando uma mudança no tempo, quando estivesse próximo à vinda de Cristo, e a ciência me diz que essa mudança de tempo é de 1,50 e poucos milésimos, para quem não tem conhecimento, 1 segundo tem 1000 milésimos. A mudança no tempo foi de 1,5 milésimos. Isso em matéria de tempo não tem como observar ou notar. Se a Bíblia faz menção a fatos como esse, apontando tamanha precisão e rigidez, eu vou brincar com a minha salvação? Quem sabe os mais insignificantes pecados que eu e você temos hoje são justamente eles que poderiam nos impedir de subir com Deus. E aí, a gente pegando todo esse contexto que a gente viu aqui nesta manhã, né? E compara com o tempo, com a forma como as igrejas estão conduzindo, onde elas não condenam os menores pecados, elas ampliam e dizem que nem os grandes têm problema mais. Ao ponto de isso ser tão visível, que pessoas que não são crentes, como o psicólogo falou para o pastor Josué, Cláudio Duarte, um psicólogo, uma pessoa que não é crente, chegou para ele e disse: aí é só uma questão de tempo para a igreja aceitar o homossexualismo como normal. Ele se impactou com aquilo e perguntou: mas por quê? Porque o divórcio, a Bíblia de vocês também diz que é pecado e vocês aceitam isso com naturalidade. É só uma questão de tempo. O ímpio está enxergando aquilo que o crente não está enxergando. Aí quando a gente se depara com situações como eu disse lá no começo do estudo hoje, compartilhei uma pregação de um padre e por vezes não consigo compartilhar de um pastor. Esse mundo está de cabeça para baixo mesmo, né? Então se preocupe com os menores detalhes. E ali o louvor, aí depois disso Ezequias ele escreve uma belíssima oração, louvor em agradecimento a Deus. E o sinal foi a resposta à oração anterior de Ezequias, quando Isaías lhe ensinou o remédio que ele devia usar. E aí no próximo mês nós vamos estudar então Isaías 39, que é o último capítulo desta primeira etapa, né? Que foi até onde justamente eu consegui montar o estudo. Olha só como são as coisas. Nós estamos falando tanto de tempo e de precisão, né? Antes de começar ali a construção do estúdio, eu escrevi o curso até o capítulo 39. Porque não sei, eu fiz até o 39. Quando comecei o estúdio, estou trabalhando direto em cima disso, eu não consegui montar mais esses estudos. Agora nós concluímos, acredito que essa semana a gente acaba os últimos detalhes e eu vou poder então voltar a escrever. Nós íamos estudando todos esses meses a Bíblia. Nós hoje terminamos no capítulo 38.
Um capítulo antes do que eu tinha preparado. Se coincidência existe, é muita coincidência. Então Deus, ele tem precisão, e eu me encanto com esses imensos detalhes da Bíblia, do quanto a precisão de Deus é incrível, o quanto ele não fala de anos, ele fala de milésimos, ele fala de tempos extremamente pequenos para ele, e isso são importantes, porque ele não depende de homens façam isso ou aquilo para tal coisa. Ele sabe que homem ele vai levantar, como ele mesmo disse, que antes ainda da vinda do anticristo se manifestar, ele vai levantar mais um servo dele, será servo dele mesmo, que vai fazer grandes milagres na terra, como Isaías descreve aqui em capítulos anteriores. Grandes milagres ainda vão acontecer. Ele ainda vai levantar antes de chegar ao final. Amém, que assim seja. Ele que manda, Deus manda, a gente obedece. Agora nós temos que nos preparar em meio a tudo isso, conhecer esse Deus extremamente detalhista, que até numa oração nossa, se a gente estiver focando no problema, a gente está endeusando o problema, e aí ele não quer ouvir a tua oração. Que nesses mínimos detalhes para eles fazem significado. E nós temos que aprender a conversar com Deus. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Vamos colocar pensamento, vamos orar. Então no próximo a gente continua aqui no capítulo 39. Aí ao longo do mês agora eu vou poder escrever os demais capítulos, Se preocupou com os detalhes, com certeza. A gente aproveitar bem esses momentos, como a gente viu hoje, Deus é extremamente detalhista e muito preciso em tudo que faz. Oramos, falamos com Deus. Altíssimo Deus, amado Pai, muito obrigado, Jesus, muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade que temos de estar aqui. Obrigado por podermos estudar a Tua Palavra, obrigado por podermos expressar o quanto Te amamos, sentimos e valorizamos tudo aquilo que faz por nós. Guia-nos por um caminho de verdade e justiça, guia-nos por um caminho de paz. Que a Tua graça e o Teu Espírito, ó Deus, venha a ser acrescentado aos nossos corações e à nossa vida. Obrigado, ó Deus, conceda-nos a capacidade, o entendimento de podermos nos aproximar de Ti, de podermos orar, de poder clamar, de poder estudar, de poder aprender. Obrigado pelo Teu Espírito se fazer aqui presente com nós, do contrário não conseguiríamos entender tudo que podemos aqui estudar. Que essa palavra possa, Senhor, chegar aos corações de todos aqueles pela qual Tu, ó Deus, já o determinastes que chegastes neles. Obrigado, ó Senhor, que a Tua bênção e a Tua graça alcance essas vidas e se cumpra o propósito que anteriormente já o determinastes. Cremos e confiamos em Ti, acreditamos em Ti e queremos, ó Senhor, anunciar e pregar a Tua palavra por todos os dias da nossa vida, para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe e de todos na paz do Senhor Jesus.